Todas as coisas na nossa vida subsistem se forem cultivadas. Todas. Coisas boas e também coisas ruins. Existem pessoas que têm prazer em cultivar coisas ruins. Cultivar mágoas, amarguras. O que é cultivar? Cultivar é dar aquilo, é uma visão de uma planta. Cultivar é dar à planta aquilo que ela precisa para continuar sendo saudável, forte e crescer. Nós precisamos aprender a cultivar coisas boas na nossa vida e não cultivar coisas ruins. Cultivar a fé cristã, por exemplo. Cultivar as convicções cristãs. Cultivar a certeza de que nós vamos vencer. Mesmo quando surgirem algumas adversidades, como falamos aqui de uma planta, mesmo quando surgirem algumas pragas, surgirem algumas coisas que querem sufocar aquilo que estamos cultivando, nós devemos fazer de tudo, como um agricultor, que vai capinar a lavoura, que vai limpar para cultivar aquilo que ele quer que prevaleça. Aprenda a cultivar na sua vida aquilo que vai te fortalecer, que vai te fazer alguém melhor e, com certeza, grandes frutos surgirão na sua vida, na sua casa, na sua família e você será muito feliz. Queridos, nós vamos estudar na aula de hoje a lição de número 11, do dia 10 de setembro de 2023, Dia Nacional de Missões. Todos nós temos um chamado missionário e é importante quando nós compreendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida em relação à obra missionária. Então aproveite esse Dia Nacional de Missões, você que é superintendente da Escola Dominical, promova alguma coisa voltada para missões. Eu acredito que a sua igreja deve sustentar algum missionário. Se não sustenta, procure sustentar. Faça com que missões seja uma realidade na sua vida e na vida da sua igreja. A aula de hoje, lição de número 11, dia 10 de setembro, Dia Nacional de Missões, como está aí na sua tela, nós vamos estudar sobre cultivando a convicção cristã. Cultivando a convicção cristã. O que é convicção? É aquilo que nós temos, é a certeza que nós temos de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos optando pelo caminho certo. O texto áureo da nossa lição está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3, que nos diz o seguinte: Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Paulo está dizendo, nós exortamos. O que é exortar? Exortar é apontar, mostrar o erro, mostrar a consequência do erro, mas mostrar o caminho para a pessoa abandonar o erro e consertar da melhor forma possível aquilo que foi deteriorado pelo erro. Paulo está dizendo, a nossa exortação não foi com engano, ou seja, eu falei com vocês a verdade, nem com imundícia, ou seja, foi com lisura, com pureza, e nem com fraudulência. Não foi defraudando, enganando ninguém. Verdade prática nos diz que o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e defesa. Volta aí na sua tela. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e defesa da fé em tempos de adversidade. Cultivar. Eu já falei aqui na abertura da nossa aula o que é cultivar. Então, quando nós cultivamos a convicção cristã, nós conseguimos prevalecer diante de tantas adversidades que vivemos hoje. A palavra-chave da nossa lição não tem. Palavra-chave, faltou aqui, um erro de grafia, com certeza, né? Um equívoco. Passei aqui, ainda mesmo não tem não, tá aqui, ó. A lição hoje não tem palavra-chave, mas eu acredito que nós podemos definir, nós vamos definir como palavra-chave cultivar. Cultivar, é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Cultivar. Então, cultivar é a nossa palavra-chave, tá ok? Leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 2. Vamos lá. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de bondade, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino em glória. Então perceba que Paulo, ele escreve a carta aos Tessalonicenses. É claro que ele escreve para consolar a igreja de Tessalônica, que estava aflita porque não sabia o que seria, como seria, não é, a relação deles com os que já haviam partido para o Senhor, e ele vai escrever para falar de esperança. Mas ele faz essa defesa aqui do seu ministério, da sua atitude, e ele diz, nós estivemos entre vocês de forma leve, de forma tranquila, e nós exortamos vocês como um pai que exorta os seus filhos, para que vocês tivessem condição de se conduzirem dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino e glória. Então, toda a exortação das Escrituras, ela vem para que nós nos conduzamos diante de Deus de forma digna, de forma que produza realmente crescimento na nossa vida. Primeiro ponto da nossa lição, nosso escritor vai falar sobre convicção espiritual. Convicção espiritual. Eu já falei aqui sobre o que é convicção. Convicção é ter certeza do que se está fazendo. No primeiro parágrafo, ele vai falar sobre o poder do Espírito Santo. Aí na sua tela, na próxima página, quando ele trata sobre o poder do Espírito Santo, o nosso comentarista vai falar com a gente que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano. E seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Eu sempre digo que tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer convictos de que estamos passando no caminho certo. E Deus é capaz de nos conduzir. Toda vez que nós fazemos qualquer coisa sem convicção, é ruim demais. Imagine quando você pega uma estrada, está dirigindo, aí de repente você pega um caminho, você fala, gente, não sei se esse caminho é certo. Você vai assim dirigindo com cuidado, olhando uma coisa, olhando outra, e com incômodo interior.
Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer envolvidos pela convicção de que estamos fazendo aquilo que é correto. Então, na ausência de convicção espiritual, por que nós precisamos do poder do Espírito para nos dar convicção ou convicções espirituais? Porque na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano. Infelizmente, como isso tem acontecido? Gente que não prega mais a palavra, até prega sobre a palavra. Às vezes, as nossas igrejas têm sido tomadas pela ideologia do coach. Eu sou coach integral sistêmico pela Febracis, mas a Febracis, onde eu fiz o curso de coaching, formação em coaching, os princípios são judaico-cristãos. O dono da Febracis, que é o Paulo Vieira, um best-seller dele é o livro Tem Poder Quem Age. Então, o que nós aprendemos e o que nós tratamos ali sobre o coaching pela Febracis, coaching integral sistêmico, é que nós precisamos de buscar de Deus forças e levantar do nosso lugar, sair, fazer, né, para que sair dessa estagnação, para que a gente veja as coisas acontecerem. Nós precisamos ter esta convicção. As influências de coaching, o coaching é uma ferramenta, pode ser utilizado como uma ferramenta, mas o que deve mover a igreja é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não pode ser reduzida a mero intelectualismo. A palavra de Deus realmente tem que transformar as pessoas. Uma coisa que a gente não pode esquecer, está aqui anotado para não esquecer. O poder da palavra deve envolver a vida de todos os que pregam a palavra. O poder da palavra deve envolver a vida de todos que pregam a palavra de poder. Não adianta tentarmos pregar a palavra de poder se não estivermos envolvidos pelo poder da palavra. Segundo parágrafo, confiança em Deus. Nós tratamos aqui sobre o poder do Espírito, não, confiança em Deus. O nosso comentarista nos escreve que somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou morte. Eu falei aqui em aulas anteriores, que tem alguns assuntos, quando envolve ideologia de gêneros e afins, que a gente tem que ter um tato para falar, um cuidado para a gente falar de forma respeitosa. Mas a gente precisa falar. Nós não podemos ter medo de falar. Nós não podemos ter medo de defender a verdade da palavra de Deus. E nós só fazemos isso porque temos uma confiança em Deus, que Deus está conosco, está nos direcionando em todas as coisas. O nosso objetivo na atualidade é permanecer fiel diante de tantas distrações. Eu ministrei esses dias falando que existem muitas vozes falando hoje. E nós precisamos calar todas as vozes e dar ouvido só à voz de Deus. Existem muitas distrações que são criadas hoje pela mídia, pelo sistema que nós vivemos, para tirar-nos do nosso foco. Nós precisamos abandonar essas distrações. Nós precisamos deixar essas distrações. Como eu disse, que o nosso objetivo na atualidade é permanecer fiel diante de tantas distrações. A gente tem que deixar essas distrações, ter o nosso foco no Senhor Jesus e na sua palavra e seguir adiante. E só confiando em Deus nós conseguimos fazer isso. Terceiro, fidelidade na pregação. Eu prego a palavra de Deus há 31 anos e ensino há 31 anos. Eu tenho convicção de que Deus me chamou para o ensino e pregação da palavra de Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos reformular, rever nos nossos dias, é a pregação da palavra. A pregação genuína. Eu disse agora há pouco essa frase e vou repetir. O poder da palavra deve envolver a vida de todos os que pregam a palavra de poder. Nós precisamos entender que a palavra que nós pregamos é poderosa, mas ela só é poderosa se a nossa vida estiver envolvida pelo poder da palavra. Nós precisamos de ter fidelidade na pregação. Precisamos de ter fidelidade na pregação. E o nosso escritor nos põe que nós somos exortados a manter a fidelidade na pregação.
repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Nós não podemos, eu vou fazer questão de escrever isso aqui, ó. Nós não podemos negociar o inegociável. Tem coisas que dá para flexibilizar, gente. Negociar o inegociável. Tem coisas que não. Tem coisas que não. A palavra de Deus é inegociável. Inegociável. Nós temos que anunciar a palavra de Deus de forma fiel, de forma sincera, mesmo que seja aquilo que algumas pessoas não querem ouvir. Mesmo que seja aquilo que algumas pessoas não querem ouvir. Mas Deus nos chamou para pregar a palavra com convicção, com verdade e, sobretudo, anunciar o evangelho de Cristo conforme ele é. Segundo ponto, convicção moral. Ó, nesse primeiro ponto, nós tratamos aqui de convicção espiritual. O que gera essa convicção espiritual? Vamos tratar nesse segundo ponto sobre o que gera esta convicção moral. Primeiro parágrafo, retidão nas ações. O que é retidão nas ações? É não ter um caráter dúbio. É realmente falar e viver aquilo que nós falamos. Aqui no finalzinho desse parágrafo, o nosso escritor nos propõe que a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. É uma virtude do crente regenerado. Eu escrevi aqui que precisamos de sinceridade em tudo. O que é ser sincero? A palavra tem origem de ser sincera. Móveis que eram feitos e ficavam um buraquinho, as pessoas colocavam uma cera e cobria ali. Mas com o tempo, a madeira, que ainda estava verde, né? Porque os móveis eram feitos de madeira, nesse caso era de madeira verde, a madeira secava, murchava, amadurecia e aparecia aquele buraquinho e dava para ver que era uma cera que tinha colocado ali para tapar o buraco. Nós precisamos ser sem cera, sinceros, transparentes. Precisamos realmente ser aquilo que aparentamos ser. Não podemos viver de aparência. O pastor Hildo Cavalcante, pastor presidente do Campo 2 da Assembleia de Deus Imperatriz do Maranhão, meu grande amigo, que eu tenho nele um referencial de pastor, de pregador da palavra, de sinceridade, ele falou comigo assim: Anderson, é muito difícil a gente tentar viver aquilo que nós não somos. É muito difícil viver um teatro o tempo inteiro na nossa vida. Nós precisamos ser autênticos, precisamos viver aquilo que realmente somos. Isso é uma verdade. É muito difícil viver aquilo que nós não somos. Nós precisamos ser sinceros. Outra coisa, manter o foco na razão do nosso propósito. Nós precisamos ser sinceros e precisamos manter o foco na razão do nosso propósito. Isso é ter retidão nas nossas ações. Segundo parágrafo desse segundo ponto, ter uma reputação ilibada. O que é reputação? É a fama, é aquilo que falam de nós. O que é uma reputação ilibada? É não ter do que se envergonhar. É olhar firme para as pessoas, manter a cabeça erguida. É claro que, por vezes, podem surgir calúnias, difamações, e as pessoas pensarem momentaneamente de nós algumas coisas que nós não somos. Mas é só suportarmos a prova do tempo. O tempo realmente prova a nossa conduta. O tempo prova a nossa conduta. Nosso escritor, ele nos diz aqui que Paulo escreveu aos Coríntios que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si mesmo. A conclusão é clara. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Caem em tentação e maculam o evangelho. A gente não pode fazer aspirando fama ou prestígio. Aí nós voltamos ao que falamos agora há pouco sobre retidão nas palavras, ao parágrafo anterior, retidão nas ações. Nós temos que agir sendo sinceros. É isso que eu quero fazer, é isso que Deus me chamou e pronto. Precisamos sempre refletir sobre o porquê fazemos as coisas. Por que fazemos? Por que pregamos? Por que nós pastoreamos?
Por que eu estou aqui dando aula? Por quê? Nós estamos fazendo pelo dinheiro, pela fama? Não tem problema se vier o dinheiro, desde que seja dado por Deus. Não tem problema se vier a fama, desde que seja dado por Deus. E contanto que o dinheiro e a fama não passe a direcionar a nossa vida. Nós temos que refletir sobre a razão por que fazemos. Por que nós fazemos? Porque estamos cumprindo o nosso propósito. Tenha sempre, em nome de Jesus, tenha sempre foco na razão do seu propósito. Eu preciso entender isso. Eu estou fazendo porque Deus me chamou para isso. Eu estou fazendo porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou fazendo porque esta é a minha essência. Nós precisamos fazer como resultado da nossa essência. Ou seja, aquilo que Deus já nos encheu, deve derramar. É o que nós chamamos de transbordo. Eu devo transbordar. Eu não devo fazer simplesmente por fazer. Eu devo fazer como uma ação de transbordo. Então, tudo que eu faço é porque aqui dentro já está cheio. E eu transbordo isso para a vida daqueles que estão à minha volta. Isso é transbordar. Terceiro ponto, ou terceiro parágrafo do segundo ponto. Vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. O que é ter uma vida irrepreensível? É não ter uma conduta digna de censura. É claro que em diversos momentos da nossa vida, algumas pessoas, ou que não gostam da gente, ou que são contrárias ao nosso pensamento, às nossas ideologias, à nossa fé, vão nos criticar de alguma forma. Mas quando essas pessoas nos criticam, isso não quer dizer que a nossa conduta é digna de censura. Quando essas pessoas nos criticam, elas estão nos criticando porque a vida delas é incongruente em relação às nossas atitudes. Nós, entretanto, precisamos ter uma conduta irrepreensível. Isso quer dizer que nós não vamos errar, que não vamos falhar? Não, não é isso que quer dizer. Mas quer dizer que nós estamos lutando para fazer o melhor dentro daquilo que é a proposta de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida. Continuando aí na sua tela, ainda dentro deste parágrafo, uma vida irrepreensível, o nosso escritor nos diz que denota o padrão. O que é ter uma vida irrepreensível? É aquilo que denota o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Perceba aqui, ó, é um comportamento. Tem gente que fala assim, mas eu não sou isso que as pessoas estão dizendo. Mas o que você está fazendo está aparentando que você é isto. Porque para os outros nós nos tornamos naquilo que nós fazemos. Então aquilo que nós fazemos é o que nós somos. Então é um padrão de comportamento para com Deus. Olha aí na sua tela, não é só para com Deus, é para com os homens. Não é só para com os homens, é para consigo mesmo. Então, a nossa conduta, a nossa vida deve ser irrepreensível no nosso comportamento para com Deus, para com os homens e para conosco. Sempre nessa ordem, sempre nessa ordem. Primeiro com Deus, depois com os homens e depois também comigo mesmo. Continuando aí, o nosso escritor ainda coloca aqui, o grau de comprometimento adotado pelo crente com valores do reino é reflexo do nível de sua comunhão com Deus. É reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro De Pastor a Pastor, ele fala o seguinte, que você não será, diante do povo, nada mais e nada menos do que aquilo que você é a sós com Deus. Então, a nossa comunhão com Deus é que vai ditar o que nós seremos diante do povo. A nossa comunhão com Deus é que vai ditar o nosso grau de comprometimento com os valores do reino de Deus. Quem tem pouca comunhão está pouco comprometido. Então, nós precisamos focar na nossa comunhão com Deus e isso vai produzir o comprometimento que nós precisamos. Terceiro e último ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre convicção social. Nós tratamos aqui de convicção espiritual, tratamos agora de convicção moral e agora vamos tratar de convicção
social. Primeiro parágrafo, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Nós precisamos ser voltados para o bem-estar comum. Todo ser humano precisa entender que nós somos chamados para o outro, para a relação com o outro. Nós somos criados para essa relação. Nos relacionar era algo que nós já fazíamos ainda no útero, no ventre da nossa mãe. Já havia ali uma relação. E nós nascemos para o relacionamento. E nenhum relacionamento que a pessoa pensa só no seu bem-estar pode se consolidar como um relacionamento saudável, tanto para a pessoa quanto para a outra com quem ela está se relacionando. O relacionamento social saudável é um relacionamento onde nós precisamos do bem-estar comum. Não é só no bem-estar do outro também. Não é só no meu bem-estar, mas não é só no bem-estar do outro. É um relacionamento social, é um bem-estar comum, porque aí todos nós estamos vivendo um relacionamento saudável. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho. Presta atenção nisso aí na sua tela. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Ou seja, se eu me dedico muito a mim e ajo em detrimento do outro, não está no evangelho. Se eu me dedico muito ao outro e ajo em detrimento de mim mesmo, isso também não está no evangelho. O evangelho é o evangelho que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não menos do que a ti mesmo e nem mais do que a ti mesmo, mas como a ti mesmo. Segundo parágrafo, dedicação altruísta. Olha aí, o apóstolo se dedicou com profundo altruísmo à pregação do evangelho. O que é ser altruísta? Altruísta é voltar-se para o outro. O altruísmo é o desejo de ver o outro bem. O altruísmo é avesso ao egoísmo. E é claro que o altruísmo não é uma atitude de eliminar-se a si próprio. Não. O altruísmo é ter amor próprio, mas é também pensar no outro. Para não se tornar, olha aí na sua tela, um fardo para a igreja, Paulo se desgastou numa atividade laboral extenuante. Paulo nunca quis ser pesado a ninguém. Eu escrevi aqui, para não esquecer, é preciso ter cuidado com o viver pela obra que muitos jovens obreiros proclamam hoje. Deus me chamou para viver pela obra. Na verdade, muitos. É claro que tem alguns, sim, sem problema, e eu creio nisso, Deus chama pessoas para viver pela obra, mas infelizmente muitos são preguiçosos. Não querem trabalhar, querem ficar dormindo até tarde, sair para pregar à noite, receber uma oferta de uma igreja aqui e outra ali. Assim, o número hoje é enorme nesse aspecto. E nós precisamos ter cuidado com isso. Às vezes, falta uma intervenção do próprio líder. E não é só do pastor do cidadão ou da cidadã. É uma intervenção de quem convida. Não, mas é uma bênção, ok. Mas como é a vida dele na igreja dele? Como é a vida dele com a família? Como é a vida dele em casa? Será que a gente está abrindo púlpito para alguém que realmente não vive aquilo que prega? É importante nós pensarmos nisso, não é? Então, Paulo, ele trabalhou. Eu prego há 31 anos, mas eu trabalhei, incluindo a Polícia Militar, em 1995. Ou seja, esse ano faz 28 anos. Embora já fui para a reserva remunerada, trabalhei 27 anos e meio, juntei um tempo de INSS e fui para a reserva, mas eu já tenho quase 30 anos de profissão. Então, é possível desenvolver uma profissão e também gerir a vida ministerial. Por fim, o nosso comentarista nos coloca isso aí, olha aí na sua tela, que, nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário, o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda
convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é oposto ao altruísmo cristão. Então, nós precisamos realmente nos entregar ao ministério, viver a nossa vida cristã, trabalhando em prol do outro. Outra frase que Hernandes Dias Lopes nos coloca no livro de Pastor a Pastor é que o ministério não é uma plataforma, não é um palco de fama, mas uma plataforma de trabalho. E trabalhar, nós sempre trabalhamos prestando uma atividade, prestando uma ação ao outro. Que nós entendamos isto e que nós tenhamos uma convicção social também saudável para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.